O que o inimigo ama fazer é pegar um bom presente que Deus te deu e distorce ele e desfigura ele, como a mão desse homem estava desfigurada. Foi o que aconteceu com o coração das pessoas. Então eles pegaram um presente e o transformaram em prisão. Eles estavam servindo algo que deveria estar servindo eles. Quando Deus vê você perseguindo bens materiais, Ele diz: essas coisas são feitas para te servir, porque você está servindo o que eu dei para te servir. Está fora de ordem! Nós temos um homem que não pode trabalhar porque tem uma condição, uma situação. Temos um sistema de religião que não funciona. Por quê? É o sábado. Não podemos fazer isso no sábado. Jesus disse: o sábado é para vocês, não vocês para o sábado. Eu dei de presente. Por que você distorce o presente? Isso me faz pensar em quantos dons Deus me deu na minha vida que eu distorci. Deus coloca pessoas em sua vida para que você possa encorajá-las, e então você se torna tão necessitado que distorce esse dom e arruína a amizade. Vocês estão quietos agora? Quantos dons Deus nos deu? Com quantas pessoas você vai dormir? Antes de perceber que o sexo é um presente maravilhoso, mas é um mestre terrível. Dentro de um certo contexto, ele é um presente maravilhoso, mas se você distorcer, ele começa a tomar conta da sua vida. Você inverte a ordem. Você coloca o sábado antes das pessoas. Deus coloca as pessoas antes do sábado. A religião é sempre distorcida, sabe? A gente diz 10 coisas que você tem que fazer para ser um bom cristão. Mas Deus me ensinou que eu não mudo para que Ele me ame. Eu mudo porque Ele já me amou. Essa é a revelação da cruz. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Quando você inverte essa ordem, você distorce grandes dons que Deus te dá em sua vida. Jesus olhou ao redor e disse: isso não está funcionando. Por isso Ele chama o homem de objeto de lição. Veja isso. Ele não faz discurso, Ele dá uma lição. Ele dá uma demonstração. A fé é uma demonstração, não uma explicação. Levante-se. Ele poderia ter chamado ele de volta no outro dia. Tipo, o cara não estava morrendo. Ele viveu tanto tempo com uma mão ruim, ele podia viver mais um tempo. Quando a vida te dá uma mão ruim, deixe-me dizer o que fazer. Não entregue. Eu sei que alguns de vocês estão com a mão ruim hoje. E é uma situação terrível em que vocês estão. Eu entendo tudo isso e Cristo tem compaixão por você. Mas o que quer que você faça, diga para alguém: não se entregue. Porque Deus está prestes a mudar todo o sistema através das situações mais desesperadoras. É assim que a esperança funciona. Ele diz: levante-se e estenda. Levante-se e estenda. Porque se você continuar procrastinando, esta é a quarta, a procrastinação sempre te impedirá de experimentar o poder de Deus. Sempre. Quando você espera até que? Quando você adia. Veja o que eu fiz. Eu tenho quase 40 anos agora. Tenho um pouco de cabelo branco nascendo. Eu não estou preocupado com isso. Me faz sentir como se eu tivesse sido um bom pastor. Se eu pude pastorear essa igreja há 12 anos sem ter um pouco de branco na barba, Jerry, eu estava dormindo. Mas eu disse outro dia que tem 3 coisas na minha vida que eu realmente quero mudar. Você tem pelo menos 3 coisas que deseja mudar? Deixa eu ver se você também tem ou se eu tô sozinho aqui tentando melhorar. E eu pensei, quando eu tiver 40 anos, foi a primeira coisa que eu pensei. É bom um número redondo. Quando eu tiver 40, Deus disse: por que não agora? Porque isso exigiria ação, não teoria. Então, eu faço isso o tempo todo. Eu quero que o versículo funcione assim. No momento em que o milagre acontece, eu quero que funcione assim. Ele olhou ao redor com raiva, profundamente angustiado, com seus corações teimosos.
Lembre-se como a mão desse homem se parecia externamente, da mesma forma os corações deles pareciam interiormente. Ele estava usando o visível, a situação. É isso que ele faz. Problemas, dificuldades, perseguições, espadas, as coisas que vêm contra você. Ele usa essas situações para te mostrar um sistema, para consertar o sistema. Ele olhou ao redor, frustrado, com o sistema falido, e fez uma pergunta a eles. Ele respondeu a uma pergunta que eles não fizeram com uma pergunta que eles não podiam responder. Ele é muito selvagem. Ele é muito selvagem. E angustiado com seus corações teimosos, disse ao homem: estende a mão, do jeito que eu quero que o verso funcione. Tá no telão? Eu quero que ele diga: sua mão foi completamente restaurada. E ele a estendeu. Na minha cabeça, é assim que deve funcionar quando Deus muda a minha situação. Ele consertou a mão do homem, ela foi restaurada, e quando a mão do homem foi restaurada, ele a estendeu. O que encontramos, ao contrário, na sintaxe é isso. Na ordem em que acontece, há uma revelação do modo como Deus trabalha. O homem estendeu a mão e então ela foi restaurada. Ele fez o que não podia e ao fazer o que não podia fazer e ao amar quem você não pode amar e ao você perdoar quem você não pode perdoar e ao confiar e acreditar no que seus olhos não podem ver. Ele não estendeu a mão porque ela estava curada. A mão dele foi curada porque ele a estendeu. Nós continuamos esperando sentimentos. Mas os sentimentos seguem a fé. Você não precisa sentir para acreditar. Se você crer, você vai ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Então Deus diz a todos, com a mão ruim: eu sei que você vem à igreja às vezes com sua mão boa para fora. E eu sei que você passa pela vida às vezes com sua mão boa para fora. E nós temos todos esses perfis, e todas essas imagens, e todas essas personas, e todas as bios de uma frase em nossas contas de redes sociais. Mas Deus não abençoa a sua bio, Ele abençoa seu quebrantamento. E somente quando você deita, aqui está a quinta, seu orgulho de se levantar no meio da polêmica, de se levantar no meio de uma situação desesperada, sem esperança, nua, de se levantar no meio da fome, de se levantar no meio da falta, de se levantar no meio da fraqueza, de se levantar no meio do desânimo, de se levantar no meio do fracasso e estender a sua mão, e estender a sua fé, e abrir o seu coração e crer que Ele está aqui e que todas as coisas são possíveis. Você não vai receber essa bênção de braços cruzados, esperando para ver se Deus vai fazer isso, e fingindo que não precisa dela. Ele estendeu a mão. Jesus o curou de uma maneira incomum, em um momento incomum, em um dia incomum. No dia em que eles não deveriam fazer nenhum trabalho, a mão do homem voltou a funcionar. Sabe quando Deus vai fazer isso? Quando você menos espera. Você sabe por quem Deus vai fazer isso? Para os que menos merecem. Sabe quem não vai receber? Aqueles que estão sentados aí esperando. Mas se você não se importa em louvá-lo agora, eu adoraria vê-los estender suas mãos. Aplauda Ele. Vamos lá, Blakeney. Vamos lá, Rock Hill. Levante sua voz. Não o louve porque você recebeu a bênção. Louve-o porque Ele é a bênção. Jesus fez o que ele não devia fazer.
para que o homem pudesse fazer o que ele não podia fazer. Ali mesmo, com todos os críticos assistindo e todos que não gostavam disso, não importava. Porque eles estavam fora de ordem. Se continuar seguindo as pessoas, você está fora de ordem. Mas se fizer o que ele mandou você fazer, eu te garanto isso. Veja, é simples. Estenda sua mão. Sabia que ele foi tentado a mostrar a mão boa? Então estava do outro lado, na mão direita. A mão que você precisa para ser um bom marido, a mão que você precisa para ser um bom pai, a mão que você precisa para fazer as disciplinas funcionarem na sua vida. Porque algumas coisas não estavam funcionando e você não sabia o porquê. E você está muito estressado e continua passando de situação em situação, de relacionamento em relacionamento em relacionamento, de coisa em coisa em coisa, de emprego em emprego em emprego, de altos e baixos e altos. É um sistema, então ele disse, eu vou fazer isso. Jesus encontrou uma brecha porque ele é um selvagem. Ele disse, eu não posso colocar a mão do homem de volta no lugar hoje porque é sábado. E eu não vim para infringir a lei, mas para cumpri-la. Então veja o que ele faz. Jesus diz ao homem, estenda. Todos digam, estenda. E ele não toca nele. E os fariseus observando. Você não pode fazer isso. Hoje é sábado. Nada de trabalhar no sábado. Jesus disse, isso? Isso não é trabalho. É uma palavra. Eu não estendi a minha mão. Foi ele quem estendeu a mão. Então é por isso, agora eu sei por que ele foi para a cruz. Então não seria pelas minhas obras. Agora eu sei por que ele abriu os braços. Agora eu sei por que ele fez isso. Porque eu não podia fazer. Agora eu sei que é pela graça, através da fé, não das obras, para eu não me vangloriar. A única coisa que eu posso fazer é estender as mãos. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.